Propagar suas próprias plantas pode trazer tantos benefícios no jardim, ao invés de semear sementes diretamente, e talvez perdê-las para insetos ou animais. Agora você tem tudo sob controle, um bom ambiente para cultivar suas pequenas mudas, e então você pode plantá-las. E isso, o vídeo analisa diferentes formas de realizar isso e alguns métodos bastante simples que você pode usar sem grandes despesas. E estamos começando aqui na casa porque a janela oferece muitas opções, principalmente para a temperatura, porque você tem o calor ambiente da casa que pode iniciar suas sementes. E as sementes precisam de um pouco mais de calor para germinar do que as mudas precisam para crescer. Por isso é uma maneira muito eficiente de germinar suas sementes, onde já há algum calor, como na casa, e até fica quente durante a noite. Se você fizer isso, digamos em uma estufa, você tem noites bastante frias que geralmente retardam o processo. Então aqui estão alguns exemplos. Temos lobelia. Na verdade, sementes de flores que semeamos há algumas semanas e elas são tão pequenas, essas sementes que você mal consegue vê-las. E é por isso que as fizemos em uma bandeja que vamos espetar. Veremos isso em 1 minuto. E eles mantêm a pequena capa que retém a umidade. E da mesma forma, temos manjericão que semeamos apenas 2 dias atrás. E você ainda pode ver as sementes, na verdade, elas estão em cima. E há algumas que em apenas 2 dias já começam a germinar. Você pode ver as pequenas raízes saindo. As sementes não precisam ser enterradas profundamente e você pode ver o que está acontecendo. Estou fazendo um pequeno teste aqui com um pouco de vermiculita também, então compostos diferentes, e vamos até a estufa e dar uma olhada para ver o que está acontecendo lá. Esta é a minha estufa, onde estou cultivando nesta área aqui, que não é grande o suficiente para plantas, para 1/4 de acre, 1000 metros quadrados. Você pode fazer muita propagação em uma área realmente bastante pequena, em parte através do uso de bandejas, que são muito eficientes no uso do espaço. Por exemplo, uma bandeja de módulo como esta que tem 60 células. E então você pode encaixar muitas plantas em uma bandeja como essa, e é feita de plástico, então ela não se desfaz. Após um uso, essas bandejas também, você não precisa enxaguá-las ou limpá-las ou fazer qualquer coisa após cada uso. Nós apenas retiramos nossas plantas e então as reenchemos e plantamos novamente. E esta estufa é agradável e quente no sol, mas hoje não está ensolarado, então não está muito mais quente aqui do que lá fora. Atualmente são 12,5 graus Celsius, 54 Fahrenheit. E então, embora haja proteção, lá fora há uma armação fria que eu uso ocasionalmente para as plantas. Essa é outra opção. Está a apenas 10 graus Celsius, 50 graus Fahrenheit, início da primavera e de abril. Se o sol sair, então as coisas realmente começam a acontecer. Outras opções para, por exemplo, módulos de poliestireno. Se você pode comprá-lo, não é fácil encontrar esses mais. Infelizmente, e na verdade, essa bandeja eu mantive desde cerca de 1985, quando a comprei, e foi reutilizada muitas vezes desde então, 2 ou 3 vezes por ano talvez, e então indo para cerca de 100 usos agora, e ainda indo. Tem perdido um pouco de suas bordas, mas basicamente bandejas como essa você pode cultivar plantas adoráveis. Há composto suficiente, por exemplo, aquelas alfaces e ervilhas que estão prontas para plantar. Na verdade, elas estavam prontas há 1 semana. Vamos olhar para isso, sabe? O tamanho do plantio é outro fator, enquanto essas bandejas de módulos clássicas, elas não têm tanto composto assim, então são muito adequadas para, por exemplo, uma bandeja de alface, assim. E você vê como essas alfaces também são bonitas, então são diferentes variedades de alface que nós transplantamos para o composto nesta pequena bandeja de plástico. E então elas são bastante fáceis de retirar de lá. E isso significa que você pode plantá-las sem nenhum dano à raiz. Então, essa propagação é toda sobre começar as plantas de uma maneira eficiente, muitas delas em um pequeno espaço, e plantá-las. Você está economizando tempo, aumentamos a produtividade. Uma bandeja de sementes, fácil de preencher, com composto e semear, é uma boa opção. Existem pequenas sementes adequadas para transplante. Por exemplo,
Tenho uma bandeja de sementes onde cultivamos muitas cravinas francesas anãs que serão transplantadas na próxima semana em pequenas células de módulos para depois serem plantadas entre os tomates e pelo jardim, incluindo rudbeckias. Podemos semear diferentes tipos em uma bandeja como esta, geralmente em linhas transversais, obtendo muitas sementes brotando de uma vez. É eficiente, pois permite semear diferentes tipos de sementes na mesma bandeja em um único dia. E finalmente, em termos dessas bandejas, eu vou te mostrar esta, então voltaremos a isso em um minuto. Então isso é aipo. Aipo é uma semente muito pequena, então você mal consegue vê-las e elas também não querem luz sobre elas. Então nós apenas as espalhamos por cima ali, e isso foi no dia 22 de março, então 2 semanas atrás, um pouco mais. E eu germinou-as no parapeito da janela na estufa. E agora elas estão crescendo aqui sobre a cama quente que vamos olhar em um minuto. E elas vão ser transplantadas. Eu vou te mostrar um pouco do transplante de aipo. Finalmente existe uma opção. Com todas essas coisas que eu mostrei até agora, todas são de plástico e não são ideais. Você pode reutilizá-los várias vezes, mas se quiser se afastar, isso é um bloqueador de solo. E é um pequeno dispositivo simples que você enche e empurra isso para dentro de um balde com composto úmido. Encha bem, levante isso e tenha uma bandeja à mão e pressione os pequenos blocos ali. Então, neste caso, você tem 20 blocos pequenos. Isso provavelmente é um pouco pequeno demais, na verdade, mas eles funcionaram. E, na verdade, então, você semeia suas sementes nos pequenos blocos, e foi assim que eu comecei. Essas cebolas, por exemplo. Então, eu semeei vários blocos pequenos com sementes de cebola, e depois transplantei os pequenos blocos para isso. Bandeja de composto para plantio. Então, essa é outra opção. Existem tantas maneiras de fazer isso. Compreendendo os princípios do que faz, pode variar as versões dos eventos. Mas uma maneira simples de evitar trabalho é cultivar suas plantas. No mínimo composto possível, realmente. E é por isso que eu amo essas bandejas. Provavelmente são meus favoritos por serem 60 plantas. Não há muito composto. E essas plantas estão prontas para sair neste estágio. Então vamos ver. Vou ensinar a plantar pequenas plantas rapidamente. Como prover o calor necessário para a germinação dessas sementes. Então esse é o momento crítico. As primeiras 2 semanas entre a semeadura e a germinação, e então as primeiras pequenas fases de crescimento. E aqui estou fazendo isso com uma cama quente. Então isso é na verdade uma estrutura preenchida com fresco. Esterco de estábulo, que é fezes de cavalo e palha, que aquece em 2 dias a 60 graus Celsius, 140 Fahrenheit, e o calor disso está subindo através de uma estrutura de madeira que temos em cima dela, que é sustentando todas essas bandejas com sementes ou plantas jovens. E isso só os está iniciando, principalmente utilizamos essa bandeja para a fase de germinação e mudas, depois os transferimos para uma área não aquecida da estufa em outra bancada. Ou eles podem ir para este palete. Esta é uma opção útil na primavera, porque muitas vezes, à medida que as plantas crescem, você pode começar a germinar muitas sementes em uma área quente e, de repente, você tem muitas plantas e onde você coloca todas elas antes de estarem prontas para sair. Então é isso, acabamos de colocar este palete em cima com uma cultura ainda crescendo embaixo. Então é uma espécie de uso empilhado do espaço. Se você não tem uma cama quente, o que eu suspeito que a maioria das pessoas não tenha, então um propagador elétrico, cabos de aquecimento, qualquer variação do tema, mas você está usando eletricidade, é uma opção muito viável. Ou o parapeito da janela, obviamente que já discutimos, e na verdade para muitos jardins um parapeito de janela provavelmente é suficiente, porque você pode germinar tantas sementes em um espaço tão pequeno, por exemplo. Aqui temos tomates, estas são algumas sementes caseiras, na verdade, do ano passado, e elas brotam muito fortemente. E elas foram semeadas no 21º de março, que foi no equinócio, e agora é o 8º de abril, então são 18 dias, e esses tomates já estão prontos para serem desbastados.
Então, as vantagens de germinar sementes em uma pequena bandeja como esta e depois desbastá-las é que você conseguiu usar o precioso calor para cultivar muitas mudas. Quer dizer, eu não vou usar todas essas, mas tem até 60 tomates aí, 60 plantas de tomate, e todas começaram as primeiras 2 semanas de vida nesse espaço. Sabe, é uma maneira muito eficiente de fazer muitas sementes começarem a crescer. Isso é desde que pareça, o que pode ser transplantado, o que na verdade são a maioria das sementes. E apenas para contrastar aqui, temos o aipo e o aipo rábano. Então, provavelmente tem uns 200 aipos rábano ali, mais do que vou usar, mas queria garantir que tinha o suficiente. E finalmente, nesta pequena parte do vídeo de propagação, temos uma bandeja aqui onde semeamos manjericão há 2 dias. E este nós cobrimos com um pouco de composto e ainda não estou vendo nenhum movimento, mas eu realmente não esperaria ver. Na verdade, sei que existe uma semente lá em cima, apenas germinando. Portanto, estão aproveitando o calor. Posso sentir o calor da estufa. Na verdade, no termômetro aqui temos a temperatura da estufa na linha superior, 13,4 agora. Subiu um pouco. E a linha inferior é de um pequeno inserto em uma bandeja de módulo, que apenas me permite saber qual é a temperatura real no composto aqui. E essa está marcando 19,4, isso é 67 Fahrenheit. Então você pode ver como a cama quente está dando um bom impulso ao calor do composto em que essas mudas estão começando a vida na maioria das vezes. Como você realmente semeia sementes depende do que é a semente, do quão grande ela é e, obviamente, todas as outras opções do que você tem à mão. A semeadura múltipla é algo que eu cobri em muitos dos meus vídeos, então dê uma olhada neles. Mas aqui está um exemplo de beterraba. As sementes de beterraba são bem grandes, então são fáceis de contar. E colocamos 4 em um pequeno buraco. No composto colocamos 4 sementes e, veja só, temos 4 plantas. Isso nem sempre acontece. Algumas sementes de beterraba germinam mais de uma e você acaba tendo mais. Então você tem que raleá-las, mas de qualquer forma, estamos mirando em 4 beterrabas em cada célula. Se você pensar que isso é uma bandeja com 60 células, são 240 beterrabas. Então, é possível cultivar várias mudas eficientemente usando técnicas de semeadura múltipla. A semeadura múltipla não é eficaz para todas as sementes, como as de aipo, que são muito pequenas, ou mesmo tomates. Também, porque aqui o que fizemos foi semear muitas variedades diferentes todas em uma bandeja e até mesmo alguns pimentões ali. Isso ocorreu há 2 semanas. E desde então estão no calor da estufa. E você pode ver que eles estão bem germinados agora. Eles ficaram um pouco pernudos. Na verdade, eles começaram a vida na estufa e é por isso que alguns deles, os que saíram primeiro, ficaram um pouco altos. Isso é algo que você pode fazer com o desbaste. Você pode variar os caules. Então, o desbaste oferece uma maneira de corrigir alguns problemas potenciais e tornar as plantas um pouco mais robustas. Então, todas essas diferentes variedades de tomates, vamos agora desbastar em bandejas de módulos. Depois disso, os colocaremos, mas apenas em 2 ou 3 semanas. Mas a fase de desbaste é muito simples. Você está apenas puxando mudas de uma bandeja de sementes assim. Aqui está um aipo, por exemplo. E eu já enchi esta pequena bandeja. Com composto, só estou empurrando para dentro. Não é nada preciso. Sabe, um pouco da raiz consegue... Talvez se perca no caminho, espero que não muito. E você apenas faz um buraco suficiente para colocá-la. A raiz não precisa necessariamente ir para baixo. Então temos aí aipos que vão de lá para cá. É bastante rápido e fácil e então eles vão crescer. E esses provavelmente estarão prontos para ir para o jardim em cerca de 4 semanas a partir de agora, por exemplo. Então, qual composto é bom usar? Bem, existe uma escolha tão incrível lá fora que é realmente bastante difícil escolher ou saber qual é um bom, e eles variam de ano para ano, então há um pouco de sorte nisso. Estamos falando aqui sobre composto para vasos, conhecido nos Estados Unidos da América como terra para vasos. Então, é algum tipo de composto que vai ter uma boa quantidade de nutrientes e também uma boa drenagem, e é aí que às vezes você pode estar pensando em adicionar algo como isso que é o vermiculita para melhorar a drenagem, mas principalmente você deve ser capaz de comprar o que é chamado de composto multiuso.
ou para todos os fins, que é bom para tudo, desde a semeadura até o desbaste, para cultivar uma pequena planta, até para o transplante, e quando você encontra um bom, talvez não seja uma má ideia continuar com ele. Eu tenho usado o West Riding por um longo tempo agora. Ele produz um ótimo composto. Mas aqui estamos fazendo, na verdade, um pequeno teste. Eu estou sempre testando novos. É fascinante ver as diferenças. Estes são 4 compostos diferentes que você pode comprar no momento no Reino Unido, e você pode ver que há uma grande diferença no tamanho das plantas ali. E desses 4 pequenas bandejas com 6 plantas em cada uma, as maiores plantas no momento são as únicas das 4 que não são orgânicas. Isso acontece bastante frequentemente. Eu notei que você tem um incrível fluxo de nutrientes, dos nutrientes sintéticos químicos, mas o que pode acontecer é que eles de repente se esgotam e sua planta talvez não seja tão boa a longo prazo. Então você sabe, é um pouco de altos e baixos, eles podem escolher, mas será interessante, vamos manter essas plantas por mais um tempo e ver o que acontece. Quero dizer, aqui, por exemplo, temos uma bandeja de menos, isso é composto orgânico, então você pode ver no final que há muitos nutrientes ali. Com o composto orgânico, às vezes eles demoram um pouco mais para começar. Então você cultivou essas belas plantas, mas quando é a hora certa para plantá-las no solo? E eu costumo plantar bem pequeno, então vou te dar alguns exemplos do estágio em que eu planto, para te dar algumas ideias. Por exemplo, olhe para esses caras, né? Eles não são muito grandes, na verdade são nabos multizona. E nós já plantamos os maiores e deixamos esses na bandeja por mais alguns dias. E eu estou muito feliz em plantar esses nabos quando eles não são maiores do que isso. Isso funciona. Então não tenha medo de plantar quando eles são pequenos. Se o seu solo está pronto, se as condições estão corretas do lado de fora, e talvez você esteja ficando sem espaço para a propagação do lado de dentro também, então plantar plantas pequenas pode ser uma grande economia de muitas maneiras. E plantas pequenas também se adaptam melhor ao solo, se suas plantas ficarem realmente grandes ou ligeiramente ultrapassam o módulo, né? Você tem esse tipo de coisa acontecendo. Esses são repolhos. Repolhos são plantas grandes e famintas, ou potencialmente são. E você vê como as folhas inferiores, os cotilédones, logo atrás do meu dedo, estão ficando de cor pálida. Isso mostra como o composto do módulo está começando a ficar sem nutrientes. E isso, obviamente, é um bloco muito pequeno. E já é uma planta de repolho bastante grande. Então, nós plantamos tantos quanto eu vou precisar, na verdade. Desses, provavelmente, não vamos usar esses no final. Mas eu sempre os guardo por precaução. Isso é outra coisa boa a fazer. É apenas manter alguns em reserva. Mas como resultado, esses cresceram por uma semana, desde que plantamos o lote principal, e agora estão ficando um pouco grandes demais para o composto que está lá. Se você quisesse cultivá-los mais, poderia colocá-los em um módulo um pouco maior, mas muitas vezes é, na verdade, muito mais rápido, simples e barato apenas colocá-los no solo antes que fiquem muito grandes. E você pode ver o efeito de ter um pouco mais de composto em uma planta muito semelhante. Então este é o brócolis, e estes foram semeados ao mesmo tempo que o repolho, mas nós os transplantamos para apenas um bloco de composto um pouco maior. Então isso fez um pouco... Então isso é um exemplo das opções que você tem, mas as plantas pequenas também são eficazes. Há uma planta de rúcula, por exemplo, que foi novamente cultivada na mesma quantidade de composto, não tão grande quanto o brócolis, e então aqui temos ervilhas de 2 datas de semeadura diferentes. Como vimos com o repolho, a planta de ervilha mais velha está amarelando na parte inferior, indicando falta de nutrientes. Idealmente, deveria ter sido plantada uma semana antes. Por outro lado, a planta que mostrei depois foi semeada uma semana após a primeira, portanto é mais jovem. A semeadura, feita no dia 20 de março, tem agora menos de 3 semanas. É o tempo adequado para uma ervilha estar pronta para o plantio. Então estou contente em plantar ervilhas neste estágio ou menores. Criei um vídeo sobre o cultivo de ervilhas, onde mostro o plantio de ervilhas pequenas. Nesse processo, tiramos as plantas de ervilha da cama quente e as plantamos diretamente no chão. Para simplificar o processo,
Principalmente se você cultiva em um ambiente de luz plena, onde as plantas já são robustas, não é necessário endurecê-las. Basta colocá-las no solo e cobrir com fleece imediatamente, como veremos em breve. Da estufa, eu trouxe uma seleção de as bandejas de módulos que acabamos de ver para mostrar que este é um ótimo tamanho para todos eles para plantar. Eles poderiam até ser um pouco menores. Mas, e eu fiz um pequeno jardim aqui, e é o clima ideal para plantar. É a época certa do ano para todas essas plantas, que é no início da primavera, são todos vegetais precoces, então beterraba, você pode ver como eu fiz, eu uso o meu dibber para fazer um pequeno buraco para cada um dos módulos, isso é muito rápido e simples, está no composto que está em cima de uma cama sem escavação. E então eu estou apenas colocando o módulo e você pode ver que está indo bastante fundo, especialmente onde você tem uma planta como repolho com um caule longo. Você pode empurrá-lo bem para dentro, enterrar o caule. Essa alface não quer ser tão profunda, porque não tem um caule longo. Então, apenas indo assim, fava, até você pode cultivar quase todas as plantas, todos os vegetais, de um módulo como este para plantar. Os únicos que eu não faço são cenoura e pastinaca. Vamos virar. Eu vou me inclinar bem aqui, cebola. E, finalmente, espinafre. Então, este é um plantio louco aqui. Muitas coisas diferentes. Espinafre, cebola, nabo, favas. A ideia dos nabos e alface terminará um pouco mais cedo. E então, as favas preencherão o espaço e coentro endro. Eu também tenho aqui, entre esses repolhos e beterrabas. E aqui estamos nós. Acabei de descobrir algumas plantas que colocamos nesta cama há apenas 8 dias, mas você pode ver que elas eram, portanto, bastante pequenas na época em que as colocamos, porque na verdade elas mal cresceram, mas elas fizeram o trabalho duro de se estabelecer e sem muito dano de pragas, um pouco de lesma comendo, mas nada muito severo, então ainda é apenas o início de abril, nada mal cresceu ainda e... No entanto, já temos uma cama plantada com mudas maduras que, com o clima agora aquecendo finalmente e com esta cobertura de lã em cima, que está ajudando a manter isso mesmo hoje, quando não está ensolarado, mas há brilho suficiente e este composto se sente quente, o composto da superfície. A lã está capturando a radiação solar e transformando-a em calor para essas plantas. Então é uma maneira muito eficiente de fazer suas mudas jovens crescerem. E eu estaria confiante agora que dentro de 6 a 8 semanas estaremos colhendo espinafre e alface e algumas cebolinhas e coisas assim. Então, o cultivo de plantas é uma ótima maneira de começar a temporada